Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. E hoje estamos encerrando o capítulo 3 do livro Os Animais Conforme o Espiritismo, da Mundo Maior Editora. Falei aqui em várias oportunidades, né? A gente iniciou no dia 23 de dezembro esse capítulo, ou seja, 4 meses estudando sobre a alma dos animais. Então eu sugiro, né, para aqueles que ainda têm dúvidas, aqueles que ainda questionam, né, animal tem alma, não tem alma, tem alguma coisa na doutrina espírita que fala sobre isso, dá uma maratonada nesses capítulos aí, ó. Começou no programa 78 e hoje nós estamos no programa 94, ou seja, tem muita coisa aí para a gente falar sobre a alma animal. Então hoje nós vamos encerrar o capítulo 3 do livro do Marcel Benedetti com a questão número 66. Que é a última questão desse capítulo. E é uma continuidade, né, da introdução lá do livro dos Espíritos que a gente tinha visto na semana passada. Então vamos lá. Poder-se assim dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital, indicando o princípio da vida material. A alma intelectual, o princípio da inteligência. E a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isso não passa de uma questão de palavras, né? O Kardec gosta muito de usar esse termo, né? Questão de palavras, né? Mas uma questão muito importante, quando se trata de nos fazermos entendidos. De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens, e a alma espírita somente ao homem. Julgamos dever insistir nessas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. A palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso desta obra, né, no caso do Livro dos Espíritos, cumpriria fixássemos bem o sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano. Então é um complemento, né, da introdução, lá do item 2 da introdução do Livro dos Espíritos que a gente leu semana passada. E aí vamos às explicações do Marcel. O espírito é o mesmo desde que foi criado. Não há distinção entre a alma de um vegetal, de um animal, de um ser humano, pois todos os espíritos possuem a mesma origem. Já falamos bastante aqui sobre isso. Por falta de uma definição melhor, o espírito de verdade separa, por uma contingência de nossa ignorância, a alma em 3 categorias. A alma animal, a alma intelectual e a alma espírita. Essa definição é apenas didática e sem um valor maior do que um melhor entendimento de que o espírito evolui à medida que evolui. Vou ler de novo aqui. Essa definição é apenas didática e sem um valor maior do que um melhor entendimento de que o espírito, à medida que evolui, quando evolui inicialmente, torna-se menos influenciável pelos instintos do corpo físico e se torna mais intelectualizado pelo espírito, para posteriormente se tornar mais espiritualizado. Ao chegar ao ponto de maior contato com o entendimento das coisas do espírito na fase humana. E é na fase humana que digamos que esse ciclo, né, ele se encerra. Né, começando lá como um átomo primitivo, passando pelo reino vegetal, pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até atingirmos a fase de humanidade. Tudo vai evoluindo. Tudo é uma crescente. Então é isso que às vezes falta, né, essa compreensão da nossa parte. É de entender que nós estamos em estágios evolutivos. Essa história de alma, como é que ele fala aqui? Vou até voltar aqui para não cometer equívocos. Alma animal, alma intelectual e alma espírita são fases evolutivas da mesma alma, né, que a alma se subdividiu em 3. É a mesma alma passando por estágios diferentes, por etapas diferentes da evolução, até atingirmos a nossa maioridade espiritual, né, se é que a gente pode chamar assim. Então, a partir do momento que a gente entender isso, que isso ficar claro para a gente, eu acho que a gente vai ter menos complicações, né, para entender, para compreender e principalmente, né, para falar a respeito, né, porque o que a gente percebe é que muitos companheiros espíritas, né,
ainda insistem em dizer que animal não tem alma, que é princípio inteligente, esquecem, né, que são sinônimos, né, que o Kardec até fala, né, às vezes palavras que a linguagem humana, às vezes faltam, né, termos, né, para designar certas coisas. Mas se é mais fácil para a gente entender que quando estamos encarnados nós temos uma alma, que quando nós estamos no mundo espiritual nós somos espírito, e antes disso, quando estamos na fase de animalidade, somos princípio inteligente. A partir do momento que a gente entender isso, as coisas vão ficar mais fáceis. A compreensão vai ser melhor. Então é esse o convite que eu faço a todos, né? Todos os companheiros, né? Espíritas principalmente, para que entendam, para que estudem o espiritismo, né, de uma forma mais ampla, principalmente em relação aos animais. E não fiquem pulando, porque a gente ouve muito, né, de alguns companheiros que pulam o capítulo Os Três Reinos, por exemplo, pulam a introdução do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí fica faltando, aí ficam lacunas. Lacunas que vão ser difíceis de serem preenchidas se a gente não tiver uma compreensão geral das coisas. Então, eu deixo esse recado aqui, esse pedido, né, na verdade, para que a gente estude o Espiritismo como um todo. E não, como a gente vê hoje na moda, né, não como recortes. O Espiritismo não foi feito para ser estudado por recortes. Se a gente pegar recortes, a gente pode cometer equívocos. Então, fica aqui, hashtag, fica a dica aqui, estudar o Espiritismo como um todo. E nós estamos nos propondo a fazer isso aqui, pelo menos no que se refere à espiritualidade dos animais, com o auxílio do nosso querido irmão Marcel Benedetti, que nos deixou esse legado aí de informações, nesse livro principalmente, Os Animais conforme o Espiritismo. Então hoje encerramos o capítulo A Alma Animal, depois de 4 meses, né, estudando, e a partir da semana que vem a gente começa a estudar então os instintos animais. É o próximo capítulo aqui do nosso estudo do Marcel Benedetti. Pessoal, grande abraço, obrigado mais uma vez por estarem conosco, não só hoje, mas ao longo desses últimos programas aqui estudando a alma animal, e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau pessoal, fiquem com Deus.